Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certo? Neste final de manhã eu quero fazer uma coisa especial hoje. Hoje é dia do goleiro, 26 de abril, dia do goleiro. E eu quero aqui fazer uma homenagem através de uma listagem daqueles que para mim são os maiores goleiros da história do Esporte Clube Internacional. Portanto, a partir de agora com vocês, aqueles que para mim, em ordem, são os 5 maiores goleiros da história do Inter. Tá inscrito no canal? Te inscreve no canal. Deu joinha já? Dá joinha. Tudo isso é muito importante. Primeiro eu quero falar sobre critérios. E estes critérios eu obedeço em qualquer eleição dos maiores, melhores que eu faça na minha vida. Quais são os critérios? São vários. Tu pode ser muito bom num critério e ruim no outro, mas tu é tão bom num critério que tu acaba aparecendo na seleção. Quais são os critérios? Primeiro, títulos conquistados pelo clube, qualidade técnica, longevidade, representatividade, quer dizer, junta tudo isso. O cara pode ter sido reconhecidamente um dos grandes goleiros, e vai ter isso nessa seleção, mas no Inter não tem uma história muito vasta. O outro, nacionalmente, não é conhecido como um grande goleiro, mas no Inter ele ganhou tudo isso, tá bom? Vamos lá então, sem mais delongas, vamos nessa. Na quinta colocação, meu quinto maior goleiro da história do Inter é Alisson Becker. Alisson, ele mesmo. Aquele que hoje é o melhor goleiro do mundo. Isso explica o meu voto. Se o Internacional teve um goleiro que chegou à condição de melhor goleiro do mundo, independente do que tenha feito no Internacional, ele tem que estar na seleção. Ele foi formado pelo Inter e ele é o melhor goleiro do mundo. No Inter, ele não tem títulos expressivos. Não tem. Mas a condição que ele ocupa hoje, sendo goleiro da seleção brasileira e o melhor goleiro do mundo, faz com que eu tenha que colocar ele na seleção. Alisson, o melhor goleiro do mundo, é meu quinto maior goleiro da história do Esporte Clube Internacional. Meu quarto maior goleiro da história do Internacional é o goleiro que foi campeão brasileiro invicto com o Internacional em 1979. Benítez, que teve uma carreira abreviada por conta de uma lesão no começo dos anos 80, mas foi fundamental naquela virada de década. Em 79 fomos campeões brasileiros invictos, com o Benítez sendo uma figura absolutamente importante, um goleiro de muita qualidade, referencial para uma geração inteira de goleiros do Internacional. Benítez é o meu quarto maior goleiro da história do Esporte Clube Internacional. Meu terceiro maior goleiro da história do Inter é o maior goleiro brasileiro de todos os tempos. Eu vou repetir. O maior goleiro brasileiro de todos os tempos é o terceiro maior goleiro da história do Inter. Cláudio André Taffarel. Referencial, meu ídolo da infância e adolescência, o Taffarel no Internacional não teve efetivamente conquistas, não. Pegou uma fase horrorosa do Inter, um dos piores momentos da história do clube, mas no Inter grandes atuações e foi jogando pelo Inter que ele começou a aparecer para o futebol brasileiro. Herói em Copas do Mundo, não tenho dúvida que com a camisa da seleção brasileira nenhum goleiro foi maior do que ele. Cláudio André Taffarel, um dos grandes goleiros formados no Internacional, e sim, o Taffarel é o meu terceiro maior goleiro da história do Inter. Gente, toda criança na década de 80, toda criança sempre quando sonha em ser futebol quer ser atacante, né? Quer fazer gol. Na década de 80 houve uma geração de crianças que queriam ser goleiros por conta do Taffarel. Taffarel é uma referência completa, meu terceiro maior goleiro da história do Esporte Clube Internacional. Meu segundo maior goleiro da história do Esporte Clube Internacional, talvez em qualidade técnica, seja inferior a todos os outros que eu citei aqui. Embora fosse um bom goleiro tecnicamente também, mas os outros aqui talvez fossem melhores do que ele. Mas ele, com a camisa do Internacional, foi muito vitorioso e foi muito importante nos momentos mais decisivos. Klemer, sim, Klemer, é o meu segundo maior goleiro da história do Esporte Clube Internacional. O Klemer tem falhas com a camisa do Internacional, mas sempre quando podia falhar. Nos jogos mais importantes da história do Inter, o Klemer foi decisivo. No jogo contra o Barcelona, ele fechou o gol. Quem não lembra do chute do Deco, que podia ter impedido que a gente comemorasse hoje o fato de que somos o único clube do Rio Grande do Sul que tem um título mundial. Então, Klemer, pelo que fez no Inter, é o meu segundo maior goleiro da história do clube. E o maior de todos. Aliás, hoje é dia do goleiro por causa dele. Dia 26 de abril, em 1975, foi instituído como dia do goleiro porque era uma homenagem ao aniversário deste cara. Manguita Fenômeno.
um dos grandes goleiros da história do Brasil e o meu maior goleiro da história do Esporte Clube Internacional. Por quê? Bom, eu falei antes para vocês sobre critérios, né? Eu falei sobre longevidade. O Manga passou uma década no Internacional. Falei sobre títulos. O Manga ganhou no Internacional os grandes títulos da década de 70. Falei sobre qualidade técnica. O Manga era inacreditável. Inacreditável. O Manga simplesmente fazia defesas que até hoje as pessoas consideram humanamente impossível. E os títulos conquistados e todas as... Junta todos os critérios, ninguém foi maior que Manga na história do Esporte Clube Internacional. Manguita fenômeno, completando 83 anos de idade, recebendo a nossa homenagem e eu o colocando aqui na lista, no Dia do Goleiro, como o maior goleiro da história do Esporte Clube Internacional. Você concorda com essa lista? Você muda? Ah, Baldasso, tu tem goleiro que tu esqueceu de botar. Cara, sempre em lista vai faltar alguém. Vou te dizer um goleiro que me dói não ter colocado aqui. Gato Fernandes. Gato Fernandes, campeão da Copa do Brasil 92, um grande goleiro da história. Mas enfim, não dá para colocar todo mundo. Beijo para vocês, até mais.